Como fazer com que as pessoas acreditem na terapia holística? Será que terapia holística funciona? Será que a terapia holística vai funcionar para as pessoas que chegarem até você? Porque eu imagino que a grande maioria das pessoas que chegam até nós se fazem essa pergunta, ou ao menos pensam nisso. Tá, mas será que isso funciona para mim? Na maioria das vezes, essa é uma das maiores objeções que as pessoas têm na hora de comprar um produto, comprar um serviço, né? Isso numa conotação mais de marketing. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como você pode conversar com a pessoa que tem interesse na terapia holística, e eu vou te dizer 3 coisas que eu acredito que vão abrir os olhos da pessoa para ela ter mais interesse, para despertar o interesse dela e ela fazer atendimentos com você. Antes de eu te falar das 3 coisas, deixa eu te pedir, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha se você já curtiu a ideia desse vídeo de hoje, se você é terapeuta ou se você quer ser terapeuta holístico, se você está acompanhando os meus vídeos, se inscreve aqui para você ter acesso a mais conteúdos como esse que vão engrandecer a sua carreira profissional ou mesmo te orientar para que você inicie nessa jornada de ser um terapeuta de sucesso, beleza? Vamos lá, então a primeira coisa essencial, até fiz uma listinha de 3 coisas aqui que eu acho que são muito importantes quando a gente pensa sobre essa questão de orientar, conversar ou falar da terapia holística para as pessoas para que elas entendam como realmente ou verdadeiramente essa prática vai ajudá-las, tá? E a primeira coisa, nunca fale ou tente explicar sobre terapia holística. Não fique tentando dizer para as pessoas o que é a terapia holística, tá? Embora isso possa ajudar e dar informações para as pessoas, não é isso que as pessoas estão buscando. As pessoas geralmente estão navegando na internet, ou elas estão em algum lugar e começam a conversar sobre algum desafio, ou mesmo algo acontece na vida delas e elas vão em busca de uma ajuda. Então, quando a pessoa está procurando por um terapeuta, ou quando ela desperta o interesse em fazer terapia, ela não está buscando a terapia holística, gente. Isso é uma coisa que vocês precisam despertar aí. Tem que começar a pensar e analisar que as pessoas elas estão buscando provavelmente a solução de um problema, a solução de uma dor. Então eu sou incansável na arte de me perguntar: o que é que as pessoas estão pesquisando no Google, no YouTube? E aí eu penso em palavras, pego palavras e eu jogo no Google, eu jogo no YouTube e eu vejo o que relaciona isso. Aí eu leio comentários, eu faço pesquisa, eu tô sempre buscando compreender quais são as dores e os problemas que as pessoas vivem na realidade delas, para que eu possa falar a língua delas. Quantos de vocês acompanham os meus vídeos aqui no YouTube e volta e meia vocês mesmos escrevem aqui ou me mandam no direct ou mandam para nós que parece que eu tô conversando com vocês, que parece que eu tô falando da história de vocês terapeutas. Por que isso acontece, gente? Porque nós pesquisamos quais são os desafios que vocês têm. Eu sou incansável nisso, eu tô sempre procurando entender o que é que um terapeuta vai buscar no Google, o que é que ele vai buscar no YouTube. Inclusive, se você quiser compartilhar, coloca aqui nos comentários o que é que você costuma buscar no YouTube, no Google, quando você quer saber sobre terapia holística, sobre ser terapeuta. Quais são as maiores buscas? Provavelmente foi assim que você me encontrou também. Buscando alguma coisa na internet, você encontrou Kátia Bazan, você encontrou o nosso trabalho, encontrou o Top Terapeuta. Não é assim que funciona? Não foi assim que aconteceu com alguns de vocês? Talvez nem todos, mas a grande maioria imagino que sim. E no caso do terapeuta, quando ele fala de terapia holística, você tem que procurar criar essa comunicação mais assertiva. Quando as pessoas querem saber sobre o seu trabalho, não perca tempo explicando o que é a terapia holística. Porque quando você faz isso, você acessa o sistema mais racional no cérebro das pessoas. Elas vão tentar entender o que é, mas não vai despertar interesse. Porque tá bom. Terapia holística é um tipo de terapia que ajuda o ser humano de forma integral, atua no físico, no mental, no emocional, no espiritual. Ah, legal. Joia! E fica assim, gente. Agora, você comunicar para as pessoas, falar com as pessoas dentro de uma abordagem em que você parece que está falando sobre a verdade da vida dela, sobre a realidade da vida dela, muda tudo. Então, quando alguém me perguntava: Kátia, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Eu dizia: olha, eu sou terapeuta e eu ajudo pessoas que estão enfrentando crises de ansiedade, que estão com depressão, que estão passando por alguma situação adversa na vida, a se reconectarem com elas mesmas, a compreenderem a
causa disto, para que a gente possa atuar na causa e então ajudar as pessoas a de novo ter calma mental, a ter serenidade, a conseguir ter alegria de viver, a resgatar aquilo que é da essência dela. O que você acha que as pessoas gostariam mais de ouvir? O meu segundo discurso ou o primeiro discurso sobre o que é terapia holística? O que você acha que engajaria mais, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu ensino muito quando a gente faz os eventos do Top Terapeuta Online, né? Inclusive, a gente teve agora recentemente e numa das aulas eu expliquei mais detalhadamente sobre isso. Então, a primeira coisa que faz as pessoas acreditarem na terapia holística é você criar essa identificação, para que a pessoa entenda por que a terapia holística é importante para ela, por que ela deve fazer terapia holística e por que você é o terapeuta que ela deve procurar. Essas 3 perguntinhas, se você responder elas, você vai encontrar caminhos que vão te ajudar muito a falar da terapia holística nessa abordagem mais interessante que eu falei aqui. A segunda coisa, sim, é interessante você criar uma abordagem nesse contexto que mostre para as pessoas esse processo da terapia holística. Porque a terapia holística, ela tem essa conotação, inclusive o termo holístico vem do holos, que significa o todo, o inteiro. Então, você pode até falar para a pessoa, depois que você conectou com ela, que ela entendeu de uma forma mais interessante o processo, você pode sim falar que o seu trabalho atua nos 4 aspectos: espiritual, mental, emocional e físico, mas contextualiza antes. Então, vou dar um exemplo como que ficaria num caso assim. Então, partindo do pressuposto da primeira coisa que eu te falei, você poderia começar dizendo assim: eu ajudo pessoas que estão enfrentando problemas como depressão, ansiedade, até síndrome do pânico, medos, né? Pessoas que estão com medo da vida, com medo de fazer as coisas, que não conseguem nem sair de casa, a resgatar essa essência delas, a essência que faz com que elas se sintam confiantes com a vida, que tenham mais alegria para viver ou de viver, que elas consigam verdadeiramente se reconectarem com elas mesmas, descobrindo o potencial que elas têm para que elas possam fazer mais, merecer mais, se sentir mais felizes com a vida. Por quê? Porque a terapia holística atua de forma profunda, de forma completa, nos 4 aspectos essenciais do ser, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. E quando eu falo de espiritual, terceira coisa, eu não estou vinculando o nosso trabalho a nenhuma religião. O nosso trabalho é terapêutico, o que quer dizer que quando a gente está numa abordagem que a gente vai atuar no campo espiritual da pessoa, é porque a gente trabalha com técnicas que atuam através de energização, através de pontos em que vão desbloquear a energia da pessoa para que ela se reencontre, se reconecte com quem ela é. E então, a partir do momento em que ela se reconecta e a gente atua nesse campo mais energético, ela também começa a ter pensamentos mais positivos, o padrão mental dela muda, ela começa a vislumbrar a vida de uma forma diferente, começa a ver as coisas de forma diferente, e isso vai desencadeando novas emoções. Aquelas emoções de medo, de dúvida, de pavor, de pânico, de falta de coragem, enfim, né? Essas emoções densas, elas vão sendo mudadas, transmutadas, transformadas, e a pessoa começa a se sentir mais confiante, mais grata, mais leve, mais fluida com a vida. Consequentemente, o mundo físico dela vai ter manifestações novas. Ela vai começar a atrair pessoas legais, ela vai começar a sair, né, daqueles negativismos que muitas vezes a gente se coloca, que a gente não sabe como mudar, né? Vai sair do pessimismo, vai começar a ser uma pessoa mais otimista. Então, olha só, gente, essa abordagem, como ela é muito mais envolvente. Eu sei que eu acabei me estendendo aqui porque eu quis dar vários exemplos junto, mas é mais ou menos assim que eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu não fico fazendo vídeos aqui no canal explicando o que é terapia holística. O que eu venho falar para vocês aqui? Quais são as 3 coisas que fazem as pessoas acreditarem na terapia holística, por exemplo? Como ajudar as pessoas a entenderem o que é terapia holística numa abordagem que o terapeuta possa se conectar com essas pessoas. Então, é mais ou menos assim que a gente vai construindo conteúdos, propostas de discurso que realmente conectem com as pessoas e que mudam essas percepções erradas que as pessoas têm. Porque o que as pessoas pensam que é terapia holística? Elas pensam que terapia é para louco, e isso não é besteira, ou que o holístico é para os olhos, e embora isso pareça ser engraçado, é real, tá, gente? É o que acontece, porque as pessoas fazem confusão, sim. E elas, às vezes, vinculam o nosso trabalho a algumas religiões, como a religião espírita, ao espiritismo. E nós não temos vínculo religioso, nosso trabalho é energético, não tem nenhum cunho religioso. É terapêutico, é ouvir a pessoa, entender ela, compreender as necessidades dela, para ajudar ela pontualmente naquela dor que ela está enfrentando, naquele desafio que ela está passando. Então, basicamente, eu acredito que essas 3 coisas, não falar especificamente da terapia holística, e sim falar de como esse trabalho resolve um problema ou dores que as pessoas têm. Segundo, criar essa abordagem de falar da terapia holística de forma integral, de uma maneira mais envolvente, para que as pessoas entendam
de fato o que são esses quatro aspectos, né? E o que é essa abordagem em si. E a terceira coisa é, terapia holística não tem vínculo com religião nenhuma. Se você desmistificar essas três coisas que as pessoas pensam, você vai conseguir ajudar elas a compreender e acreditar no nosso trabalho. Porque a terapia holística, outro dado bem importante, é que cada vez mais o nosso trabalho vem crescendo porque as pessoas entendem que só ir no médico e tomar remédio não está resolvendo os problemas emocionais, os problemas sentimentais e todos esses desafios que a gente tem no dia a dia. E aí alguns podem estar se perguntando agora, tá, mas e como é que eu digo para as pessoas que eu não sou um psicólogo? Talvez elas vão me confundir com psicólogo, né? Me veio essa pergunta agora e eu acho que alguns aqui vão se perguntar. Qual vai ser a sua abordagem nesse caso? Você vai dizer que você não faz um trabalho que só atua nessa questão comportamental, porque o psicólogo ele atua nas emoções, na mente, mas numa visão assim mais comportamental. Nós vamos mais fundo ainda, porque a gente também faz uma abordagem no espiritual, ou seja, no propósito de vida da pessoa, no porquê que ela tá aqui. E aí a gente vai trazendo uma abordagem e vai fazendo um trabalho também que atua no campo energético, porque psicólogos, via de regra, pelo conselho, eles não podem aplicar as técnicas das terapias holísticas em consultório, gente. A grande maioria das técnicas que nós podemos usar, psicólogos não podem. Quem aplica é corajoso e não tá ligando muito para conselho. Nós temos vários alunos que são psicólogos e eles não se importam muito com os conselhos. Eles fazem porque eles querem ajudar o cliente a sair de uma dor, de uma situação, de uma dificuldade. E aí, normalmente, são psicólogos meio fora da caixa, assim, que fazem um trabalho diferente, que tem um diferencial e que geralmente dá resultado, tá? É um pouco diferente. Então, quando as pessoas te perguntarem, tá, mas você é um psicólogo? Você diz, não, eu sou um terapeuta holístico. Eu faço um trabalho através de algumas práticas, algumas técnicas de energização que vão atuar também no campo espiritual, algo que psicólogos não fazem, mas que nós fazemos. Então nós vamos trazer essa abordagem, criando essa proposta de que o nosso trabalho, ele vai mais fundo no sentido de atuar também no campo energético das pessoas, eliminando bloqueios energéticos, eliminando energias densas que estão ali impregnadas e que normalmente são ocasionadas pelo pensamento, pela atitude da pessoa, pelo comportamento dela, sim. Mas aí a gente faz um trabalho mais profundo, mais completo. Beleza? Acredito que algumas dúvidas aqui são sanadas a partir de tudo que eu trouxe para você. Espero também que você consiga trazer para sua consciência todas essas dicas, usar aquilo que faz sentido para você, gente, porque quando a gente tá nesse mundo das terapias holísticas, a gente fica um pouco inseguro por ser uma profissão autorregulamentada. Mas confie em você, confie no trabalho que você desenvolve. Você não precisa da aprovação das pessoas o tempo inteiro, você não precisa da aprovação do mundo para ser terapeuta. Você precisa acreditar em você precisa acreditar no seu potencial, que todo o resto vai se desenvolver e sim, você vai ser um terapeuta de sucesso. Beleza? Um beijo! E lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui, já se inscreve nesse canal e deixa o seu joinha aí pra gente saber que você gostou desse conteúdo de hoje, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Como fazer para que as pessoas acreditem na terapia holística? Quais são as 3 coisas... Ai, meu Deus.